Amém, glória a Deus. É um privilégio muito grande e uma responsabilidade muito grande compartilhar. Eu quero honrar a vida dos nossos pastores primeiro, pastor Diego e pastor Esther, porque tudo que essa casa tem vive por causa do que o Senhor tem liberado através da vida deles, do coração deles. Vocês são inspiração, admiração para nós como família e como homem e mulher de Deus. E é um privilégio para nós caminhar com vocês, pastores. Deus abençoe, viu? Eu só queria o controlinho do... Você vai passar. Pensar no que falar ou no que trazer. Enquanto eu orei bastante durante a semana e chorei muito na presença de Deus, eu entendi que o Senhor quer falar conosco aquilo que Ele tem falado ao meu coração. Eu entendi que derramar algo para alguém precisa antes estar dentro de nós. A gente precisa falar daquilo que o Senhor tem marcado no nosso coração. E eu quero falar sobre vivendo como filhos. E algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração e que Ele tem me questionado bastante é sobre qual é a intenção do meu coração. O que o meu coração tem apontado? O que o interior do meu coração tem apontado? E Ele vem revelado isso na minha vida. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, quem trouxe, em Mateus 21. E a gente vai ler do versículo 28 ao 32. Quem não trouxe também, eu vou passando ali, tá? Mas vamos lá. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: "Filho, vai trabalhar na vinha hoje." E este respondeu: "Eu não quero." Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: "Sim, senhor," mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: "Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram." Feche os teus olhos que eu vou orar. Pai, nós te damos graça, Jesus. Obrigado pela tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, Pai. Que o Senhor fale a nós, Pai, fale ao nosso coração. Usa a minha vida, a minha boca, Pai. Eu não quero falar nada por mim mesmo, mas que seja o Senhor totalmente, Pai. Que a tua palavra penetre, marque o nosso coração nesta noite e que a gente saia daqui, Senhor, tendo a certeza de que nós somos filhos teu, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Mas a pergunta que o Senhor tem me feito, e eu quero fazer a você nesta noite também, é: qual é a intenção do seu coração? Aqui a gente vê 2 filhos, e o pai falando para eles, e o pai apontando para eles a vontade dele. O pai diz: "Vá trabalhar na vinha." E existe uma resposta dos 2 filhos. O primeiro filho disse que não, que ele não queria ir. E depois ele muda de ideia e vai. O segundo filho diz que sim, mas ele não vai. O primeiro filho, ele é aquele que, assim como eu e você estamos na casa de Deus, nós ouvimos a voz do Senhor e nós conseguimos entender que, apesar do Senhor nos pedir algo, precisa haver uma resposta do nosso coração. Nós precisamos responder em obediência ao Senhor. E o primeiro filho, ele é aquele que fala: "Eu não quero." O primeiro filho é aquele que ele tem um relacionamento com o pai, ele é sincero, ele fala: "Pai, eu não quero ir." Mas o Senhor, ele vem e ele muda a ideia dele depois, porque o único que é capaz de nos mudar e de nos transformar é o Espírito Santo. Então, há um quebrantamento no coração do primeiro filho, ele muda de ideia e ele vai. Mas o segundo filho é aquele que diz: "Sim, pai, eu vou." Mas ele não muda de ideia, ele simplesmente não vai. Por quê? A intenção do coração do segundo filho era mentir já para o pai.
Ele não queria ir. E ele fala sim para o pai apenas para fingir algo. Apenas para que o pai pare de pedir algo a ele. Ou apenas para confortar o coração do pai. Ou apenas para passar uma imagem para o pai de que sim, eu sou um filho obediente. E tudo sempre vai começar, gente, na intenção do nosso coração. O Senhor, Ele fala conosco constantemente, e existe uma vontade soberana sobre a minha e sobre a sua vida, que se chama vontade de Deus. Existe uma vontade sobre a minha e a sua vida, existe um propósito eterno para nós, existe algo no coração de Deus para Ele derramar para a minha e para a sua vida. Existe algo que o Senhor quer nos incumbir de fazer, a cada um de nós. O Senhor olha para mim, Ele olha para você, Ele diz algo, Ele diz: filho, faça tal coisa, filho, eu quero que você fale isso, filho, eu quero que você seja essa pessoa. Mas existe uma posição que é nossa como filhos, diante do Pai, e nós podemos dizer: sim, Pai, eu vou, mas o nosso interior pode demonstrar que na verdade nós estamos querendo apenas afastar a voz do Pai. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes dentro da casa do Senhor, nós somos filhos perdidos aqui dentro. A gente vem até o Senhor, mas na verdade a gente vem por obrigação. Ou o nosso coração está em cumprir uma tabela, o nosso coração está em passar uma imagem. Eu venho na igreja porque os meus pais vêm na igreja. Eu venho na igreja porque eu aprendo desde pequeno que é assim que tem que fazer. Eu venho na igreja porque alguém me falou sobre isso. E existe uma imagem que nós sempre construímos, seja perante o Senhor, seja perante nós mesmos, ou seja perante a sociedade, aquelas pessoas que nós julgamos serem importantes. Então nós queremos passar uma imagem para essas pessoas. Mas o Senhor, Ele sempre vai buscar a intenção do nosso coração. Ele sempre vai querer o interior, aquilo que está nos movendo, porque é o interior que move as nossas atitudes. É o interior que diz se nós vamos não somente responder ao Senhor com um sim, mas se nós vamos obedecer, se nós vamos fazer, e se no nosso coração a vontade é agradar o Pai. E essa é a pergunta que o Senhor tem me feito: qual é a intenção do teu coração, Pedro? Por que você sobe para cantar? Por que você fala? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Para que você faz devocional? O que tem te movido para esse lugar? Será que você quer mostrar para os seus liderados, para a célula, que você tem essa vida? Será que é porque você precisa responder ao pastor e à pastora, porque eles falam sobre devocional, então a gente tem que viver uma vida devocional? É só por isso que a gente está indo para esse lugar? E o Senhor tem me cobrado muito isso, porque Ele quer que o meu coração seja inteiramente dEle, e o seu coração seja inteiramente do Senhor, para que nós não sejamos como filhos perdidos dentro da casa do Pai. E essas perguntas eu quero que você faça ao seu próprio coração. Será que realmente o nosso motivador principal e o seu motivador principal é agradar ao Senhor? E você tem sido sincero ao Senhor? Será que ainda temos fingido perante o Senhor para sustentar alguma posição, uma máscara? Um lugar de liderança ou de status? Será que nós dizemos sim somente para evitar confrontos e continuamos dando as nossas desculpas? Que o Senhor, Ele vai sim falar ao nosso coração, e o Senhor vai sim chamar a nossa atenção, mas é a nossa decisão e o nosso interior que vai falar se nós vamos obedecer, se nós vamos mudar. Eu quero ler com vocês um outro texto que está em João 8, do 31 ao 47. A Bíblia diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus está falando isso porque os judeus falavam: não, então eu acredito sim no Senhor. E daí continua: eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres?
Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse de fato o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora eu estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Jesus não está sendo grosseiro ou maldoso com os judeus, brigando com eles. Jesus está revelando a verdade. Jesus está descortinando os olhos deles, porque eles acham que são filhos de Deus, mas de fato eles não são. E muitas vezes, gente, meus pais podem comprovar. Eu cresci na igreja, desde pequenininho. E uma das coisas que eu via é que o Deus do meu pai era o Deus, então, que eu deveria seguir. Era como se fosse um legado. Se meu pai serve a Deus, então eu também vou para a igreja e vou servir a Deus. E essa semana eu estava olhando para o Joaquim e pensando sobre isso. Eu, hoje, não sirvo ao Deus do meu pai, hoje eu sirvo ao meu Deus. É o mesmo do meu pai, mas hoje ele é o meu Deus. E o Joaquim, hoje, ele conhece o Deus do pai dele. Mas um dia, o Joaquim vai precisar se relacionar com o Deus do Joaquim. Não vai ter o pai, eu, no meio. Não, ele tem que ter uma experiência com o pai dele, Deus. E, às vezes, nós estamos aqui na igreja porque alguém nos trouxe para esse lugar. Porque nós achamos que é assim que tem que ser. Então a gente não se preocupa em desenvolver um relacionamento com o Senhor ao ponto de conhecer e chamar Ele de fato de Pai. E muitas vezes a gente vai caminhando na nossa vida e eu fui a criança que cresceu. Pode olhar lá para o meu pai que ele vai comprovar, tá? Eu sempre fui o filho obediente. Eu sempre fui o filho que não queria dar trabalho. Eu não gostava de ouvir sermão. Então eu preferia fazer tudo muito certo para não ter que ouvir sermão. Eu tirava boas notas na escola, eu me comportava bem. E eu percebia que isso trazia das pessoas um olhar de aprovação ao meu respeito. Então eu comecei a entender e a colocar como uma verdade estabelecida dentro de mim que, para eu ser amado, eu tenho que fazer tudo certo, o tempo todo. Eu não posso errar. E automaticamente, tudo que nós aprendemos, a gente reflete no nosso relacionamento com Deus. Então, o meu pai, ele me ama porque eu sou um filho muito certinho. O meu pai, Deus, ele vai me amar, então, se eu for um filho muito certinho. Se eu não errar, se eu não pecar. Então, todas as vezes que eu pecava, todas as vezes que eu fazia algo de errado, porque tem alguém aqui que não faz algo de errado? Tem alguém aqui que não comete pecado? Então, todas as vezes que eu pecava e que eu errava, era como se algo se martirizasse dentro de mim e eu me afastava de Deus.
Eu me afastava, eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia me relacionar com Deus, porque o meu relacionamento com Deus estava condicionado a uma vida moralmente correta, a atitudes corretas. Mas o Senhor nunca nos disse isso. O Senhor, Ele nos chama para ter uma vida de sinceridade na presença dEle, porque Ele quer transformar as nossas atitudes. Ele quer que através do Espírito Santo e de nós sermos cheios do Espírito Santo, a gente revele Ele como Pai através das nossas atitudes, e não o oposto. E não que a gente faça algo somente para que a gente seja amado por Ele. Vocês entendem isso? Estão entendendo? E o que Jesus está falando aqui para os judeus é: a sua descendência de Abraão, ela é válida, ela existe, é verdadeira, mas isso não te torna filho de Deus. Acorda. Sabe um grande problema aqui? Coração, interior. Por que tudo parte da intenção do nosso coração? Porque Jesus está falando a verdade, Jesus está revelando ao coração deles a verdade, mas o coração deles é tão duro e orgulhoso que eles não se quebrantam diante do próprio Deus falando com eles. E quantas vezes nós somos assim? Nós estamos aqui domingo após domingo, culto após culto, célula após célula, nós lemos a Bíblia e o Senhor está falando diretamente ao nosso coração, mas nós somos soberbos o suficiente para olhar para Deus e falar: eu não sou assim. O Senhor não precisa mudar isso em mim, porque esse não sou eu não. Eu não sou mentiroso. Eu não sou orgulhoso. Eu não sou soberbo. Eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim. O Senhor é mentiroso, não eu. Nós temos a audácia de ouvir o Senhor chamar a nossa atenção e a gente continuar batendo o nosso pé com soberba e orgulho. Sabe o que isso vai gerar na minha e na sua vida? Morte. Morte. Pode ser que não hoje, pode ser que não agora, mas o caminho de desobediência, orgulho e soberba é morte. E a representação nossa aqui na terra, nós representamos o nosso Pai através das nossas atitudes, daquilo que nós escolhemos fazer. E não do falar da boca para fora, porque os fariseus, os mestres da lei, eles tinham muitas vezes uma atitude moralmente correta, mas o interior deles era podre. Jesus fala que eles eram como sepulcros caiados, podres, fediam por dentro, porque o interior não era o interior que o Senhor anseia, almeja, um quebrantamento, um coração humilde, um coração prostrado ao Senhor, que o Senhor fala: filho, eu não gosto que seja assim, filho, a sua atitude foi incorreta, e a gente vai para a presença do Senhor e se quebranta e fala: pai, então como? O que o Senhor quer então de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Muda isso dentro de mim. Mas muitas vezes a nossa atitude é o oposto disso, e o Senhor está ali chamando a nossa atenção. Se tem algo que eu aprendi na minha vida, é que o Senhor não vai parar de querer nos mudar até que a gente mude. Sabe? Nós só estaremos completos, perfeitos na glória. Aqui na terra, enquanto eu e você estivermos vivos, o Senhor vai provar e forjar o nosso caráter. O Senhor vai mudar as coisas dentro de nós. O Senhor vai. Sabe por quê? Muitas vezes a gente coloca as coisas maiores, os pecados mais vistos. Então, se eu sou um cara muito mentiroso, o Senhor quer me transformar. Se eu sou um cara que rouba, o Senhor quer me transformar. Se eu vejo pornografia, o Senhor quer me transformar. Agora, se eu não faço nada disso, mas o meu interior não se inclina diante do Senhor, não. Então, o Senhor não quer me transformar. Isso é mentira. E aqui, eles estão se defendendo diante de Jesus usando algo legítimo. Eles estão falando: não, nós somos filhos de Abraão. O que você usa diante do Senhor como desculpa? O que nós temos usado perante o Senhor como desculpa para não permitir que Ele acesse o nosso coração? A gente precisa olhar para o Senhor e tentar entender o que Ele tem falado. Sabe por quê? O Senhor não para de falar ao nosso coração. O Senhor não para, constantemente, dia após dia. Por que vida devocional é imprescindível? Porque o Senhor todos os dias tem algo para chamar a nossa atenção e derramar dentro de nós. O Senhor quer mudar o nosso caráter. O Senhor quer nos tornar como filhos, verdadeiramente filhos dEle.
que representam Ele aqui na terra, que tem sim ali fora um exemplo, uma vida exemplar perante o Senhor, atitudes que refletem o nosso Pai. Mas nós precisamos ter coragem de fazer uma pergunta para o Senhor e para nós mesmos: qual Pai nós temos refletido? Sabe por quê? Jesus está abrindo os olhos deles através da verdade. Porque muitas vezes, gente, a nossa atitude, a gente acredita sim que nós estamos refletindo ao Senhor, mas nós muitas vezes não estamos. E Jesus não coloca um terceiro pai. Jesus diz: ou vocês são filhos de Deus e agradam a Deus, ou vocês são filhos do diabo e agradam ao pai de vocês, que é o diabo. Aqui Jesus usa o exemplo do quê? Homicídio, porque eles querem matar Jesus. Mas qual é a atitude que eu particularmente, e você particularmente tem, que não representa o Senhor? Porque pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. E o Senhor está abrindo sim os nossos olhos para que a gente entenda. O Filho é aquele que faz a vontade do Pai. Jesus diz: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. Eu e você é a mesma coisa. Nós não estamos aqui para viver a nossa vontade, nós não estamos aqui para viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Nós temos um Pai que tem uma vontade soberana sobre a nossa vida, e Ele quer nos direcionar, Ele quer falar para a gente qual é o passo a passo que a gente deve fazer. O Filho evidencia o seu Pai através das obras. Jesus reconhece a descendência deles, mas Ele revela qual é a filiação deles. Somos incapazes de ouvir e obedecer a Deus quando não queremos reconhecer o nosso pecado e necessidade de mudança. O nosso íntimo quer agradar o nosso Pai, mas qual Pai? Sabe, todos nós somos filhos de alguém aqui na terra, certo? Todos nós nascemos de alguém, correto? Não existe dentro de nós uma necessidade de querer agradar o nosso Pai. Quando você pensa aí no seu pai, você não fica feliz quando seu pai olha para você e fala: é isso, filho, eu tenho orgulho de você, eu me agrado de você. Nós temos essa necessidade dentro de nós de agradar sim o nosso Pai. Todos nós como filhos temos isso. Você pode ver o Joaquim mesmo, quando ele tem alguma atitude que a gente aplaude ele, que a gente celebra ele, ele fica muito feliz. Isso é uma verdade. Então nós temos a tendência de querer agradar o nosso Pai terreno, mas o nosso Pai celestial também. Existe algo dentro de nós que nos impulsiona as nossas atitudes. Existe algo que eu e você cremos, reconhecemos como o mais importante da nossa vida, e é isso o que norteia as nossas atitudes. E é isso o que faz com que a gente olhe para o nosso Pai e responda: Deus, sim, eu vou, mas na verdade não quer ir, não vai, mente. Ou a gente fala: Senhor, eu não quero ir, mas muda o meu coração. Senhor, eu não entendo o que o Senhor está me pedindo, mas eu quero te obedecer. Senhor, eu não entendo agora o que eu estou passando, mas eu sei que o Senhor é bom. Eu sei, Pai, que o Senhor é bom e que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Então eu vou, então eu obedeço. Porque apesar de não ver, eu confio no Senhor. Esses são os filhos. Existe um caminho. A gente, quando leu lá Mateus 21, ali no começo, Jesus fala, Mateus 21 não, João 8, 31, ele fala: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Existe um caminho. Não é só chegar aqui e falar: Senhor, então eu creio em você e acabou. O pastor já falou sobre isso. A salvação, e quando nós aceitamos a Jesus, é o início de algo. Se vocês permanecerem
firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto nós não formos libertos, nós continuaremos escravos. E aqui no versículo 35, Jesus diz: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. O Senhor quer transformar eu e você em filhos de Deus, porque escravos do pecado não têm lugar na família do Senhor. Ele vem com a verdade dele ao nosso coração, porque ele quer arrancar de nós toda a escravidão do pecado. E se a gente não enxerga que a verdade, apesar dela nos ferir, ela vem para nos curar, a gente continua com o coração fechado e soberbo e arrogante perante o Senhor, falando: se afasta de mim, eu já sou seu filho. É mentira que eu não sou. E não existe mudança em nós, mas existe um caminho que Jesus fala. Se vocês permanecerem firmes em mim. Aqui o primeiro passo, os judeus falam: nós cremos então no Senhor. Então se eu e você estamos aqui é porque um dia nós falamos: Senhor, eu creio em Ti. Amém? Senhor, eu creio em Ti. Mas não acaba aí. Nós precisamos permanecer no caminho. Permanecer. Em Apocalipse, a Bíblia fala: aquele que permanecer fiel até o fim, esse receberá a coroa. Aquele que permanecer, é um caminho. A nossa vida aqui na terra é um caminho. E nós precisamos permanecer. E permanecendo, nós começamos a conhecer qual é a verdade do Senhor. O que o Senhor tem para falar ao meu e ao seu coração, que Ele quer transformar. Qual é a verdade do Senhor, que quer remover de nós o pecado. A verdade do Senhor, ela vem para remover e arrancar o pecado de nós. Uma mentira instalada. E talvez a mentira que você ou eu podemos estar acreditando seja algo muito sutil. Não faz tão mal assim. Você pode ficar com um pé aqui e um pé ali. Você pode crer em Jesus, mas você pode trazer as ideologias juntos. Você pode sim crer que o Senhor é o único que liberta, mas não faz mal fazer outra coisa junto e trazer um outro ídolo junto na sua vida. É sutil. Satanás foi sutil com Eva. Não é bem assim. Deus não te falou tão isso. Se você comer, não é que você vai morrer. Não é que o pecado vai te matar. O Senhor sempre vai, o diabo sempre vai trazer essa palavra ao nosso coração, porque ele não vem como uma mentira escandalosa. Nós não somos tão ignorantes assim. A gente vai reconhecer. Mas nós precisamos permanecer no caminho que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Conhecendo a verdade. Mateus 3, do 8 ao 9 diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem vocês que podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. A gente precisa parar de se apegar naquilo que o Senhor não está nos mandando apegar. A única coisa que o Senhor quer que a gente se apegue é na palavra dele e na verdade. O mais... eu sou filho de Deus porque eu frequento a igreja todo domingo. Eu sou filho de Deus porque eu vou na célula. Eu sou filho de Deus. Não. Você é filho de Deus se você permanece crendo no Senhor e se o seu interior está inclinado em agradar o seu Pai. Esses são os filhos de Deus. A Bíblia fala que os filhos de Deus são aqueles que têm a mente guiada pelo Espírito Santo. Esses são os filhos de Deus. Viver como filho de Deus é não permitir com que as coisas deste mundo enganem a nossa mente, mas a gente reconhecer e fazer um caminho de retorno ao Senhor de arrependimento. A nossa vida precisa demonstrar diariamente arrependimento diante do Senhor, a não ser que a gente não erre, não peque. Mas eu constantemente, todos os dias, eu preciso ir na presença do Senhor e falar: Senhor, me perdoa, muda o meu coração. Senhor, muda o meu coração, muda o meu coração. Porque enquanto estivermos vivos aqui nessa terra, o nosso carne, o nosso corpo carnal, mortal, vai nos inclinar ao pecado. E nós vamos precisar de frutos que mostrem o nosso arrependimento diante do Senhor. E não nos apegar às mentiras. E uma pergunta que eu quero que você
faça ao seu coração nesta noite: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Por que você vem à igreja? Para que você vem à igreja? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Para que você faz isso? Por que você se diz cristão? Por que você frequenta uma célula? Para quê? Quem é esse Deus na sua vida? Se Jesus e se Deus não for o nosso maior amor, a nossa maior vontade, o nosso maior prazer, Ele vai se tornar algo na nossa vida. Ele vai se tornar apenas um curandeiro. Ele vai se tornar um cupido para que você consiga um relacionamento. Ele vai se tornar um cheque em branco, porque você precisa de dinheiro, uma solução rápida. Ele vai se tornar uma porta nova de emprego. Ele vai se tornar um psicólogo que pode entrar, fazer uma terapia de casal e melhorar o seu casamento. Se Deus não for o principal, a maior ânsia do teu ser não for amar o Senhor, Ele vai se tornar algo na sua vida. Algo que vai te dar aquilo que você está buscando. E eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. O Senhor tem tudo isso para mim e para a sua vida. Ele tem o melhor dessa terra para mim e para a sua vida. Mas esse não é o fim. Não é o motivo final de buscarmos ao Senhor. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele tem o prazer de transformar a nossa vida. Ele tem o prazer de mudar a sua história. Ele tem o prazer de transformar o seu casamento. Ele tem o prazer de te dar sabedoria para você lidar com os seus negócios, com o seu dinheiro. Ele tem o prazer de te ensinar a educar os teus filhos. Ele tem prazer de fazer isso. Mas Ele não quer que isso assuma o lugar dele no meu e no teu coração. Porque quando isso acontecer, nós vamos nos perder. E o nosso interior, o interior do nosso coração não vai mais estar ansiando o Senhor. E isso já é pecado. Isso já é pecado. E parece que não é, mas é. Porque o Senhor não está sendo o alvo, Ele está sendo um caminho, só uma moeda de troca para algo. Então eu quero que você reflita no seu coração: quem é Deus para você? Apocalipse 3,19 diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe por que eu estou falando sobre quem é Deus para você? Porque por muitos anos eu conhecia o Senhor, eu ouvia muito o Senhor. Eu ouvia o Senhor me chamando, batendo a porta. Mas eu queria que Ele entrasse para Ele resolver mesmo algo na minha vida. Eu vivia atrás do Senhor Jesus como aqueles que a Bíblia fala, aqueles que ficam atrás dele gritando: Senhor, olha para mim, Senhor, eu quero ver, Senhor, me cura, Senhor, me transforma, Senhor, me restaura, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. E às vezes essa é a nossa vida aqui dentro da igreja. É: Senhor, faz isso por mim, Senhor, faz isso por mim, Senhor, realiza isso na minha vida. Por que você ainda não fez? Por que você está demorando? Por que você não olha para mim? Cadê o Senhor? O Senhor não responde esse tipo de coração. O Senhor não responde esse tipo de coração. A soberba do nosso coração afasta o Senhor. O orgulho do nosso coração afasta o Senhor. Ele não é Deus de orgulhosos. Ele é Deus daqueles que, assim como Jesus, são mansos e humildes, estão trabalhando para isso. Estão indo até o Senhor e falando: Senhor, toma aqui o meu fardo e eu quero trocar com o seu fardo, porque eu quero sim aprender do Senhor. Eu quero sim ser manso e humilde como o Senhor é. E eu ouvia Deus chamando a minha atenção e falando: filho, para de me buscar por aquilo que você quer, começa a me querer em primeiro lugar. Um dia, em uma célula, o Senhor, uns 4, 5 anos atrás, o Senhor me marcou muito forte.
Porque nessa ânsia de querer coisas e querer agradar ao Senhor, eu acreditava que eu só agradaria ao Senhor se Ele me curasse. Eu acreditava que, então o Senhor não está me curando, o Senhor não está me transformando, o Senhor não está fazendo o que eu estou pedindo, então eu não tenho um relacionamento, eu não sou filho então de Deus. Em uma célula, enquanto eu falava, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, aqui está a minha vida, Senhor. O Espírito Santo falou ao meu ouvido assim: para de se relacionar comigo como uma máscara. Para de fingir na minha presença. Eu não me relaciono com as suas máscaras. Eu não me relaciono com quem você finge ser. Eu estou esperando você se tornar vulnerável diante de mim, para que eu possa acessar o seu coração. E naquele dia a verdade fere a gente. Você acha que foi gostoso ouvir Jesus falar, vocês são filhos do diabo? Não foi gostoso. Mas a verdade fere o nosso coração. Jesus, ele vem para ferir o nosso coração, porque ele quer curar o nosso coração. Ele quer trazer a verdade. A verdade é o que cura o nosso coração. E naquele dia eu entendi, Senhor, eu falo que eu te amo, Senhor, eu falo que eu quero me arrepender, mas é só porque eu quero, de novo, me sentir bem comigo mesmo e acreditar que está tudo ok com o nosso relacionamento. Eu quero só me sentir bem. Sabe qual é a diferença entre remorso e arrependimento? É que arrependimento, você se importa com o pecado que feriu o seu relacionamento com o Senhor, e você quer consertar isso, porque você ama o Senhor. Remorso é a sua preocupação e a minha preocupação em fazer as pazes conosco mesmo. Então eu estou me sentindo mal, como que eu pude fazer isso? Como que eu pude pecar? Como que eu pude errar? Eu sou tão bom. Eu sou tão perfeito, eu sou tão agradável, eu sou um cara que nunca erra, como que eu fui fazer isso? E a gente fica ali na presença do Senhor, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me perdoa, me perdoa. Mas na verdade a gente só quer que o tempo passe logo, porque nós não queremos mudança de vida, nós não queremos passar por processos, nós não queremos rasgar o nosso coração, a gente quer algo instantâneo. A gente caminhou anos e anos no pecado, anos e anos em desobediência, e a gente acha que o Senhor, ele é obrigado a entrar na nossa vida e mudar as nossas atitudes que nós mesmos escolhemos ter. O Senhor não é esse cara. O Senhor é aquele que nos capacita para que nós, no poder do Espírito Santo, a gente refreie o nosso mal com domínio próprio. A gente refreia o nosso coração, em vez de se irar, nós tenhamos contentamento e alegria. Em vez de perder a paciência, nós tenhamos paz. Em vez de demonstrar desespero, nós tenhamos fé. É o Senhor que dá essa capacidade para nós, mas a atitude é minha e é sua. Sabe por quê? Porque fomos nós que caminhamos longe do Senhor. Fomos nós que escolhemos ir distante do Senhor, não ouvindo a voz dEle. E as nossas atitudes, elas vão criando hábitos na nossa vida. Então eu me torno alguém reclamão, eu me torno alguém murmurento, eu me torno alguém sem paciência, eu me torno alguém que estoura. Então eu me torno alguém que dou desculpas. O tempo todo, tudo é muito difícil. O mundo todo não vê o quanto a minha vida é difícil, o quanto eu estou cansado, o quanto eu sou sobrecarregado. A gente tem que parar de dar desculpa diante do Senhor, como se Ele não reconhecesse que, na verdade, nós não queremos mudar. Nós não queremos passar pelo processo. Nós queremos que Deus seja um gênio da lâmpada, que só estale o dedo assim e transforme a gente em alecrim dourado, perfeitinho. Não vai acontecer, gente. É escolha, minha e sua. É processo. Isso difere quem são os filhos por descendência e quem são os filhos de Deus. Filhos por obrigação, filhos que cumprem tabela, filhos que só fazem porque tem que fazer. Esses não são filhos de Deus. Gênesis 4, do 3 ao 9, diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho.
O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba, o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Aqui nós vemos os dois filhos. O filho por obrigação, por descendência, e o filho de fato de Deus. A primeira coisa é que o filho de Deus, ele é como Abel. No seu coração está a inclinação de agradar ao Pai. Ele separa o melhor que ele tem. Ele não pega ali da terra aquilo que está sobrando e leva. Não, ele faz o melhor. Ele mata o novilho, o melhor, o perfeito. Ele separa a melhor parte e ele oferta ao Senhor. Isso agrada o coração de Deus. Essa oferta de Abel depois, lá em Levítico, você pode ver que existe uma semelhança entre a oferta de comunhão. Deus institui isso como uma oferta de comunhão, porque isso agrada o coração de Deus, é essa a intenção. Não foi o Senhor que pediu para Abel fazer isso. Foi o coração de Abel inclinado em agradar e amar o Pai, que fez com que ele tivesse uma atitude que se tornou a regra. Vocês querem me agradar? Façam como Abel, que tinha um coração inclinado para mim, que me amava, que levava o melhor, que separava o melhor para mim. Não como Caim. Caim é aquele que separa o que dá, separa o que tem. E muitas vezes, como Caim, nós fazemos do jeito que dá e chegamos na presença do Senhor, somos rejeitados a nossa oferta e nós somos rejeitados e nós nos enfurecemos. Como assim o Senhor não me aceita? Como assim o Senhor não quer isso? A gente acha que Deus é obrigado a aceitar tudo que a gente quer fazer, do jeito que a gente quer. Gente, Deus é o Rei soberano, o Senhor, o Criador. Ele é digno. É Ele, o maior que existe na terra. Você ofereceria algo de qualquer jeito para alguém que você considera uma pessoa de grande importância na sua vida, de grande relevância? Jamais. Por que nós fazemos isso com o Senhor? Por que nós agimos como filhos? Que o Pai tem a obrigação de fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer? Não é assim. E o Senhor diz: por que você está furioso? Caim, você não está reconhecendo que o seu coração não está inclinado para mim? Mas sabe, o principal é, o pecado está tentando dominar você. É você que deve dominar ele. É você. Sou eu e você que devemos nos posicionar como filho de Deus e dominar o pecado, e não permitir com que o pecado siga o seu curso na nossa vida. Sabe por quê? Qual é a resposta? Caim ouve o Senhor, ele não responde ao Senhor, ele vira as costas para o Senhor, e ele chama o seu irmão Abel, porque dentro dele já estava certo, a minha intenção é matar o meu irmão, independente do que o Senhor fala para mim. E se o meu coração e o seu coração estão fechados em algo, ainda que o Senhor fale, você pode vir aqui em 50 cultos, e você pode ouvir 1000 palavras, e você pode ler a Bíblia 1000 vezes. Se o seu coração não estiver quebrantado e aberto para ouvir o que o Senhor está falando para a sua vida e para a minha vida, para que a gente mude, nós não vamos mudar. Nós vamos continuar fazendo o que a gente quer fazer. E sabe qual que é o final disso? Morte. Caim matou Abel. Houve morte. Abel morreu? Sim. Mas na verdade quem morreu foi Caim. Abel voltou para o pai. Caim não.
As nossas atitudes geram morte, gente. O pecado, ele quer nos matar. Ele quer que a gente seja tão dominado por ele, pelas nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, que a gente não enxergue o que o Senhor está falando para a gente, para que nós tenhamos mudança de vida, e a gente tenha vida. O que Deus está falando aqui para Caim é: abre os teus olhos antes que seja tarde. Porque depois Deus vem e fala: onde está o seu irmão? Você acha que Deus, onisciente, não sabia onde estava Abel? Deus sabia. Quando Deus olha para mim e para você, Ele fala: onde você está? O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Não é Ele que precisa saber, sou eu e você. Ele está querendo chamar a nossa atenção: ou acorda, por que você está caminhando num caminho de morte? Você não está percebendo que as suas atitudes estão te matando, estão matando o teu futuro, estão matando a tua família. Você não percebe isso? Acorda. O Senhor sempre vai ter uma palavra de vida para nós, mas se a gente estiver encarnado, com o coração fechado no pecado, nós não vamos nos arrepender, e nós vamos continuar. Filhos oferecem o melhor, por inteiro, a primazia. Descendentes oferecem por obrigação, cumprem tabelas, obedecem leis, mas o coração está voltado para si mesmo. O que irão ganhar em troca? O benefício próprio. O meu conforto, eu não quero sair desse lugar. Por que nós rejeitamos a voz do Senhor? Porque nós não queremos sair desse lugar. Nós não queremos ouvir a voz do Senhor, porque Ele está nos incomodando. O Senhor está incomodando o meu e o seu coração, porque Ele quer mudança na nossa vida, para o nosso bem, para que nós sejamos parecidos com Cristo. Caim ignora a voz do Senhor e a sua atitude é de morte. Onde está o seu irmão? Se eu e você continuarmos ignorando a voz do Senhor, você pode ter certeza que o nosso caminho vai acabar em morte. O Senhor está chamando a nossa atenção, porque Ele não quer que nós sejamos filhos por descendência, filhos por obrigação, filhos que na verdade não são filhos, filhos que só acreditam que são filhos. O Senhor quer nos tornar filhos verdadeiros, genuínos dEle. Sabe por quê? Porque são os filhos que permanecem na família. Família é para filhos, não é para de fora, não é para terceiros, é para filhos. E é isso que o Senhor está nos chamando a ser. Hebreus 3, 7 a 11 diz: assim como o Espírito Santo diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. O Senhor está falando comigo e com você. Nós não podemos endurecer o nosso coração. E sabe como o Senhor fala comigo e com você? Quando a gente olha para a nossa vida e para a nossa história, e nós vemos a bondade do Senhor. É impossível você olhar para a sua vida até aqui e você não identificar a bondade e a fidelidade do Senhor na sua casa, na sua família e na sua vida. Se você está aqui hoje é porque o Senhor é bom e fiel com você. Porque os caminhos dele para mim e para a sua vida são caminhos de paz. Os planos dele são planos de paz. Então o Senhor quer afastar de nós a ira. O Senhor não quer derramar sobre mim e sobre a sua vida a justiça dEle. Ele quer derramar misericórdia e amor. E é por isso que Ele fala e Ele chama a nossa atenção. Porque Ele está pronto com o coração aberto para derramar misericórdia e graça. Mas o nosso coração fechado diante do Senhor faz com que a gente tente o Senhor. Por isso fiquei irado contra aquela geração. E Ele disse para eles: vocês não entrarão no meu descanso. Eu jamais quero ouvir isso do Senhor. Eu jamais quero ouvir isso do Senhor. Eu quero ouvir do Senhor: filho, eu me agrado em você. Entra para o meu descanso. Entra, filho.
eu te aguardo, eu estou te aguardando. A nossa vida aqui na terra é esse caminho até o Pai. É um caminho de retorno ao Pai. Você é filho de Deus, se nasceu de novo e tem a mente guiada pelo Espírito. A Bíblia fala em Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E tudo que o Espírito tem é vida. A Bíblia fala ali no capítulo de Romanos sobre a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. A carne nos leva para a morte, imoralidade, cobiça, avareza. Tudo isso é morte para a nossa vida. Sabe, essa madrugada, o Joaquim, gente, a gente estava contando, né? O Joaquim acordou 1h da manhã, e faz muito tempo, mas muito tempo que isso não acontece. O Joaquim acordou 1h da manhã, e ele voltou a dormir 4h da manhã. E quando ele acordou, na hora que ele acordou, eu e a Luana, a gente se olhou e a Luana já falou, é espiritual. Não é normal. E a gente já sabia disso. Sabe por quê, gente? São nesses momentos onde parece que são insignificantes, que a gente permite sair de dentro de nós aquilo que está dentro. É aí que nós revelamos aquilo que está no nosso interior. São nesses momentos, dentro da nossa casa, onde ninguém vê, que eu e você revelamos quem nós somos de fato. E eu sabia que aquilo era para provar, sim, o meu coração. O diabo estava ali para roubar a nossa paz, para tentar colocar a gente em contenda. Eu não estou falando que foi o diabo que acordou o Joaquim, eu não sei disso. Mas eu sei que o diabo usa de todas as situações para tentar o meu e o teu coração. E o diabo não ia desperdiçar uma delas, ainda mais hoje. Então, em todo momento, apesar de a vontade de esganar o Joaquim, ele queria ir no berço, ele queria ficar no colo, ele queria brincar, ele queria beber água, ele queria fazer isso, ele queria ir na cama, nossa, e ele foi, e ele rolava, e ele não queria nada, ele queria ficar acordado. Isso prova a gente, isso vai testando, e o Espírito Santo o tempo todo me falando, e aí? Como está o fruto do Espírito no teu coração? Você tem paciência? Você tem paz para derramar? Você tem amor para derramar? Você tem um coração que ainda se alegra para derramar? Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo no momento... Gente, eu sou a pessoa que... Não sou mais. Mas eu era a pessoa que me estourava muito fácil. E quando o Joaquim nasceu, nas madrugadas, eu realmente enxerguei que perder o sono é algo que me tirava muito do sério. Então, as madrugadas, o Senhor testava muito meu coração e o Senhor me forjou muito nas madrugadas. O Pai faz isso. O Pai testa. Sabe por quê? Mateus 3,17, Jesus ouve do Senhor assim, esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. O Pai disse isso para Jesus. Sabe o que aconteceu depois? Ele foi tentado. Jesus foi levado, guiado pelo Espírito ao deserto para ser testado. Mateus 4, 1-3 diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo ele usa de situações. Você acha que Jesus não poderia transformar pedra em pães? Isso seria pecado? Não. Por que seria pecado? Jesus transformou água em vinho, correto? Mas se Jesus fizesse isso, respondendo a uma ordem, a uma voz do diabo, sim, seria pecado. Na madrugada, vem aquela voz que fala, dá uma surra no Joaquim, ele está fazendo isso de birra. Ele é mau, grita com ele.
Grita com ele também, fala para ele que ele não pode, grita. A culpa é da Luana. A culpa é de todo mundo. Perde a sua paciência. O diabo não veio falar para Jesus, se você é filho de Deus, faça isso, logo após o Senhor falar, você é meu filho amado. Não. O diabo não está aqui falando no teu ouvido assim, você, sei lá, um pecado que você cometeu, sendo que agora você está ouvindo a verdade a teu respeito. O diabo, ele vai, a hora que você sair daqui, começar a falar ao teu ouvido, nos momentos de vulnerabilidade, que você não vai conseguir, que você não é filho de Deus. O diabo esperou 40 dias. Gente, o diabo ele também é paciente. Ele espera o momento oportuno para falar comigo e com você. Então ele esperou 40 dias, e a Bíblia fala que ele se aproximou de Jesus. Ele estava ali olhando Jesus no deserto. Ele está olhando eu e você. Ele está esperando que eu e você demos uma oportunidade para que ele se aproxime. E ele tenta Jesus com algo natural, fome. Jesus teve fome. Ele vai te tentar com algo que é comum a você, com algo que gera fome dentro de você. Com algo que gere fome dentro de você. E ele vai te falar, faz isso. Veja só mais uma vez. Responda sim, aquela pessoa te falou isso. Não tem problema você responder. Não tem problema você falar aquela palavra direcionada para ela, porque você sabe que você vai ferir. Não, ela te feriu também. A voz do diabo, ela vem para causar isso em mim e em você. E muitas vezes a gente não percebe, e nós damos ouvido ao diabo e nós obedecemos a ele. E muitas vezes, sabe o que ele vai falar para mim e para você? Por que você está passando por isso? Por que você está passando por esse momento difícil na sua vida? Por que você está passando por dificuldade? Você não é filho de Deus? Deus não tem o melhor para você? Deus não tem o melhor para a sua vida? Então por que você está passando por tanta dificuldade? Por que está sendo tão difícil? Eu acho que Deus não te ama, não. Eu acho que Deus não está contigo, não. Mas a mentalidade do filho sabe que se nós passamos por dificuldades nessa terra, e se nós passamos por problemas nessa terra, de duas uma, ou nós fomos com as nossas próprias pernas até esse lugar de dificuldade, ou o Senhor está forjando o nosso caráter. E o Senhor forja o nosso caráter, nos provando, nos colocando em momentos difíceis, porque Ele quer que não somente Ele veja aquilo que sai de você, mas que você mesmo veja o que está saindo de dentro de você, para que haja mudança de vida. Esses momentos difíceis que geram tensão dentro de nós, são os que fazem com que a gente enxergue quem de fato nós somos, se nós somos filhos mesmo de Deus ou não. Se as nossas atitudes representam o nosso Pai, Deus, ou ao diabo. Não tem um terceiro. A mentalidade do filho. Tiago 1,2 diz, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Hebreus 12,10 diz, Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Hebreus 12,14 diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Jó 5, 17 a 18, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Ele fere e trata, machuca e cura. Apocalipse 3,19, o Senhor diz, repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. A voz do Senhor para mim e para a sua vida é uma voz que nos diz, arrependa-se. Filho, arrependa-se. Filho, arrependa-se. Filho, eu te amo. E eu estou te colocando nesse lugar agora, porque eu estou forjando o seu caráter. Eu quero mudar dentro de você aquilo que não é parecido comigo. Aquilo que não reflete quem eu sou.
Nós precisamos ter uma mentalidade, sabe por quê? O nosso caminho aqui na terra é um caminho de volta ao Pai. Gente, nós não estamos aqui na terra só por passar um tempo, só para morrer. Não é só por isso. A gente precisa ter nos nossos olhos e na nossa mente todos os dias a clareza de que existe um fim para mim e para você. Existe um momento final, existe um momento onde Deus vai olhar para você e vai falar: deu, a sua vida aqui na terra se encerrou. E aí, quantas oportunidades o Senhor nos dá de ouvir a voz dEle, se arrepender e mudar, e nós estamos fechando o nosso coração, porque nós não temos ainda a mente que está voltada e pensa todos os dias: o Senhor está voltando e eu estou indo para o Pai. Hoje, se eu acordei e tenho vida, é mais um dia que eu tenho a possibilidade de viver algo novo em Deus, porque eu estou voltando para o Pai. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Senhor, qual é a sua vontade hoje? Senhor, o que o Senhor quer para mim hoje? Qual é a sua vontade? O filho se preocupa em saber qual é a vontade do Pai, porque quer agradar o coração do Pai. O caminho do Senhor para nós aqui na terra é um caminho de volta para o Pai. Quero chamar já o louvor para vir aqui. E o último texto que eu quero usar é João 14:3. Quando Jesus fala: eu vou preparar lugar para vocês, e eu voltarei, e eu os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. É isso, para mim e para a sua vida. Essa é a vontade do Senhor para mim e para a sua vida. O que Ele quer é que eu e você estejamos onde Ele está. A vontade do Senhor para mim e para você é que a gente viva já aqui na terra uma vida de filhos de Deus, uma vida daqueles que buscam ouvir ao Senhor, uma vida daqueles que não se contentam com uma vida de pecado, uma vida que erra o alvo, uma vida que não sabe o que Deus quer, uma vida que não ouve ao Senhor todos os dias. O Senhor, gente, se nós não ouvimos e se nós não queremos ao Senhor aqui na terra todos os dias, o que você vai fazer no céu? Para que você quer ir para o céu? Lá nós vamos ter a revelação completa de quem Deus é, mas aqui na terra nós já temos. A Bíblia fala que em parte nós conhecemos já aqui na terra. É aqui, é para agora. O que o Senhor tem para mim e para você é para agora, é para já. Não é para amanhã, não é para depois. A revelação que Ele tem para o meu e para o seu coração, a transformação que Ele tem para mim e para a sua vida, o novo dEle para mim e para você é agora. E nós perdemos tempo demais guerreando com o Senhor, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós perdemos tempo demais com o Senhor, porque o nosso coração é duro. Nós não nos quebrantamos, nós não reconhecemos que de fato nós temos ignorado a voz do Senhor. Aquele que ouvi abrir a porta, precisa ter uma atitude prática minha e sua. O Senhor está sim falando, e talvez você esteja sim ouvindo, mas ainda não houve uma atitude prática. E é muito fácil a gente falar: Senhor, a culpa é sua, olha a desgraça que eu tenho vivido, a minha vida está um caos, e eu venho na igreja, e eu sirvo ao Senhor, e eu faço isso, e eu faço aquilo, mas a verdade é que o teu e o meu coração muitas vezes não estão inclinados para o Senhor de fato, para amar ao Senhor acima de todas as coisas, para que, sabe, a intenção do nosso coração é aquele que diz para você: olha de novo, fala de novo, pensa de novo, continua nessa linha de pensamento. Sim, a inclinação do nosso coração é o que diz: não, eu não olharei. Senhor, se isso não te agrada, eu não farei. O Senhor quer nos levar para um nível de maturidade onde Ele não precisa ficar o tempo todo falando para você como um bebê: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo.
Gente, quando nós conhecemos ao Senhor, nós sabemos aquilo que agrada ao coração dEle, e é nossa vontade fazer aquilo, porque a gente sabe que agrada ao coração de Deus. Então o seu líder, o seu pastor, não precisa ficar falando para você, vai ler a Bíblia, vai orar. Isso precisa estar encarnado em você. Isso precisa ser o primeiro desejo do meio do seu coração. Enquanto a gente depender de muletas ou de pessoas, nós não estaremos prontos para que lá fora nós sejamos a luz, para que lá fora nós demos de beber para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Todas as vezes que nós não crescemos em maturidade, alguém lá fora perece. Alguém perto de mim e de você perece, porque nós não temos uma palavra do Senhor para dar para ele, porque nós constantemente voltamos e fazemos as mesmas atitudes, as mesmas práticas, e nós precisamos voltar para o caminho e falar de novo: Senhor, estou aqui porque eu sou desobediente. De novo alguém tem que pegar na sua mão, e não existe problema nisso, não existe problema em reconhecer, não existe. O problema é não crescer, é não amadurecer, é não tomar posição. Não é por falta de falar. O pastor e a pastora todo domingo tem falado sobre maturidade, quando você sabe que em Apocalipse fala: ouça o que o Espírito diz à igreja. Como que nós ouvimos o que está lá em Apocalipse? Porque João escreveu, porque João teve a revelação, porque João falou. Então você lê a revelação do Espírito através de João. Ouça o que o Espírito está falando aqui nessa casa através dos pastores, através da direção que o Senhor tem dado aos pastores. Se nós temos ouvido sobre maturidade, é porque encerrou o tempo de sermos bebês espirituais, encerrou o tempo de sermos criança, encerrou o tempo, já passou o tempo. É tempo de nós crescermos. Chega. Sabe, o Senhor quer despertar o nosso coração para um lugar de maturidade, para que sermos filhos maduros de Deus. Maduros, são os filhos maduros de Deus que representam ao Pai, não são os filhos imaturos. Por isso que o mundo lá fora não reconhece Deus nas nossas atitudes, porque muitas vezes ainda somos imaturos, e existe uma rejeição de Deus. As nossas atitudes fazem com que o mundo não queira Deus. Você tem noção do quão grave é isso? O quão grave é as nossas atitudes afastarem. A Bíblia fala: ai daquele pelo qual há o escândalo. É inevitável que o escândalo venha, mas ai daquele pelo qual. O escândalo vem de dentro da igreja. O escândalo vem de dentro daqueles que não estão posicionados como filho. E misericórdia, eu não quero ser o filho que lá fora não representa bem o seu pai, que não representa Deus, e as pessoas falam e olham: não, mas ele não é crente. Eu não quero esse Deus para mim. Eu não quero esse Deus para mim, não. Eu prefiro continuar numa vida de morte do que o Deus desse crente que não tem mudança de vida. Misericórdia, gente. Se nós não temos uma palavra de esperança, de paz, de alegria, de fé, se nós não temos uma atitude de alegria, de paz, de esperança, de fé, que tipo de crente nós somos? Qual é a diferença nossa com o mundo ali fora? O mundo já está um caos, o mundo já está um desespero. Nós escolhemos. Eu quero convidar você a ficar em pé. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero que você ouça o que o Senhor está falando ao teu coração. E se a voz do Senhor vier e direcionar o teu coração para algo, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração.
vontade do Senhor é remover o coração de pedra e nos dar um coração de carne que queima por Ele, que queima pelo Senhor. Eu ouço o Senhor dizer isso: eu quero dar um coração de carne, eu quero dar um coração de carne. É para mim e para a sua vida. O Senhor tem mais para nós, mais da revelação dEle, mais para encher o meu e o seu coração. Mas Ele quer ser o primeiro na sua vida, Ele quer ser o primeiro, Ele quer ser o primeiro amor, Ele quer ser o primeiro pensamento teu ao acordar. Ele não quer ser uma canção da boca para fora. Ele não quer que a gente cante: essa é a minha promessa, Senhor, Tu és tudo para mim, Senhor, eu quero viver para Ti. Se isso não for uma verdade, não. Ele quer que seja a verdade do meu e do teu coração. E por isso Ele quer nos dar um coração de carne, que bate por Ele, que queima pela presença dEle. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, ore ao Senhor e ouça a voz dEle. Tenho fome, eu tenho sede de Ti. Aprender de Ti, que é manso e humilde. É que minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Eu tenho sede como um deserto por água. Aprender de Ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, Tu
sabes tudo que eu não sei. E o que eu prefiro é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu prefiro é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, e onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E eu te levo, e eu te levo comigo, te levo comigo, amado. Ah, Jesus, eu te levo comigo, eu te levo comigo, amado. Eu te levo, eu te levo comigo, eu te levo comigo, Jesus, amado. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado. Coloca a mão sobre o teu coração. Ah, Jesus. Obrigado por tua presença, Pai. Obrigado, Pai, por falar conosco. Ah, Jesus, obrigado por não desistir de nós, Pai. Obrigado por constantemente chamar a nossa atenção. Obrigado por falar, Pai, ao nosso coração. Obrigado, Jesus, por não desistir de querer nos transformar, Pai. Obrigado porque o Senhor quer nos tornar filhos teus. Filhos que pertencem à tua família, filhos que herdam, Pai, o reino dos céus, filhos, Senhor, que voltarão para o Pai, filhos que participarão da ceia, filhos que receberão a coroa, filhos que receberão o galardão, filhos que terão um novo nome. Ah, Pai, conduza o nosso coração sempre para um lugar de arrependimento, Senhor. Pai, toda dureza de coração que caia por terra, todo espírito altivo, de soberba, de arrogância que caia por terra, nós rejeitamos, nós ordenamos que saia. Toda mentalidade travada, mentalidade da carne, mentalidade que não é guiada pelo Espírito, que caia por terra e que abra, Senhor, a mente nesta noite, para que Teu Espírito tenha o domínio sobre nós. Uma mentalidade dominada pelo Espírito Santo de Deus, para que as nossas atitudes sejam atitudes de filhos do Senhor. Perdão, Pai, perdão todas as vezes que ouvimos a Tua voz, mas nós não obedecemos. Perdão todas as vezes que fingimos algo ao Senhor. Perdão todas as vezes que endurecemos o nosso coração. Perdão, Pai, por não abrir a porta quando o Senhor bate. Perdão, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Mais uma vez derrama misericórdias sobre nós. Mas fere-nos com a Tua palavra.
Fere-nos, Senhor, uma ferida de transformação, para que o Senhor nos cure internamente, para que o Senhor cure o desejo do nosso coração, para que este seja te agradar. Em primeiro lugar o Senhor, em primeiro lugar a tua vontade, em primeiro lugar agradar o Senhor. Nós queremos te honrar e te servir, Pai, com amor e com graça. Conduza o nosso coração até este lugar, Espírito Santo de Deus. Tu és o nosso amado, Pai. Tu és o nosso amado, Pai. Tu és o nosso desejado. O mais desejado. Cante isso ao Senhor. Todos te amam. Cante isso ao teu amado. Todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Aleluia. Tu és o nosso amado Jesus. Para onde, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Amém. Vão em paz, que o Senhor nos abençoe. Boa semana.